Olá, boa noite, pessoal. Pessoal, chegando aqui para a gente falar um bate-papo sobre investimentos, né? O Felipe Figorelli, né? Para essa noite aí que vai ser muito educativa e responder várias perguntas de Giovana, Viviane, Liliane, né? O Fernando Ferro também. E eu vou começar aqui apresentando a proposta, né, desse nosso encontro aqui junto ao IPOG, que é justamente a gente discutir toda essa mudança que a gente está tendo hoje no cenário de investimentos e também assim as possíveis, né, orientações que surgem nesse cenário ainda que está muito nebuloso e que ainda por cima está muito incerto, né? E como eu falo, uma das coisas que mais podem te guiar rumo ao sucesso é justamente a questão do próprio conhecimento. Isso em qualquer área da vida, né? Então, deixa eu apresentar um pouquinho para vocês aí a minha pessoa, para quem não me conhece. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou profissional do mercado financeiro há mais de 16 anos e já trabalho nesse ramo de investimentos, além desse período, né, assim, como investimentos pessoais, desde 2000, quando eu me formei. E até as pessoas perguntam assim, você precisa de ter algum conhecimento, alguma faculdade para estar trabalhando com isso? Poxa, eu sou médico, né? Só que eu já larguei a medicina há 16 anos, aliás, há 6 anos, e me dedico exclusivamente a essa atividade. Hoje eu sou credenciado pelo Programa de Qualificações de Operacionais da Bovespa, eu possuo a Comissão de Valores Imobiliários, né, a CVM, que é uma certificação, é uma prova que você precisa para estar atuando nesse tipo de mercado. Sou associado à Associação Nacional das Corretoras de Valores e Câmbios, que é a Ancord, né? E aqui no estado de Goiás, apesar de eu responder aí pessoas do país inteiro, eu sou o profissional nesse ramo, quer dizer, um assessor de investimentos mais antigo em atividade, né? Nesse todo esse processo. E é interessante, pessoal, porque quando você vê esse cenário, eu falo que o raciocínio de investimentos ele é muito relacionado com a própria atividade médica. Quer dizer, e tem então como é que é a sequência, né? Você vai, já que a gente está falando até de um tema assim, muito voltado para a questão até da saúde pública, qual que é a sequência que você tem? Né? Você vai ao médico, você informa seus sintomas, né? Esse médico traça o que você pode ter, quer dizer, qual que é o seu diagnóstico. Se ele estabelece um diagnóstico preciso, e daqui a pouco você vai entender porque que eu estou falando isso, ele tem um tratamento para te oferecer mais adequado. Perfeito? E uma vez que você tenha o tratamento mais adequado, você sabe, o médico sabe, por exemplo, como é que esse paciente vai evoluir no que a gente chama de prognóstico. Então eu tenho um diagnóstico, um tratamento e obviamente ali eu tenho um prognóstico. Agora, a questão desse momento que a gente está vivendo agora, a gente tem muito mais indicadores de um sintoma que vai dar um diagnóstico. Quer dizer, não tem um diagnóstico preciso ainda de como a economia ela vai se comportar. Isso é fato. Eu tenho participado de vários calls com até renomados bancos estrangeiros nessa área de investimentos, e a gente vê assim, muita indefinição ainda de como é que são os efeitos. E eu gosto até para você entender mais, quer dizer, a gente ainda nessa parte de diagnóstico de como é que a gente está, eu gosto de uma analogia bem interessante. Seria como a economia fosse uma pessoa, né? Você tem um vírus aí no ar, e de repente a solução que os governos tomam, que tem sido assim, bem eficaz até, é o seguinte, olha, tem um vírus no ar, você para de respirar, né? E eu vou te sufocar aqui durante um tempo até esse vírus passar. No ser humano isso daí é muito bem definido, quer dizer, a gente tem a célula cerebral que é mais, vamos dizer assim, a mais sensível ao oxigênio, ela suporta 3 minutos. Na economia, nessa mesma analogia, a gente ainda não sabe quanto tempo ela suporta parada, né? E aí que está justamente essa questão da indefinição em relação aos efeitos do coronavírus. Até no meu Instagram eu coloquei alguns gráficos que são bem indicativos. Eu falo até que a gente tem um novo indicador da Bolsa, que é justamente a questão de como o coronavírus está evoluindo para pautar uma decisão de compra ou venda de ações.
Hoje, o profissional de mercado, ou mesmo o orientador, que não tem esse feeling ou esse informativo, ele está dando tiro no escuro aí nos mais diversos tipos de mercados. Então, o que acontece? Se eu tenho um efeito na economia e eu não sei o que está tendo, o que pode acontecer, eu tenho ali algumas hipóteses. Agora, o que é interessante, né, pessoal? Eu me recordo muito de uma crise que foi, vamos dizer assim, tão severa, que abalou muito o mundo, né, que foi a crise de 2008, que foi aquela época que os Estados Unidos teve a questão do subprime, né? E, bom, só respondendo a algumas pessoas aqui, oi Aline, e sim, a gente vai abrir aqui espaço para algumas perguntas também, tá? Eu acho que é bem interessante essa interação, tá? Então, a partir do momento que eu falar aqui, aí é bom vocês ir colocando, porque eu estou totalmente solícito. Voltando, boa noite, Lana. Lana é professora nossa lá do IPOG também, né? Então, tá ali. Bom você ter participado. De nada, que isso. Bem-vindos, né? Pois bem, então, como você tem essas possibilidades, e como eu falo, aliás, voltando aqui à crise de 2008, né? A crise de 2008, ela foi também terrível. A gente via aí na televisão o tempo todo, né? As pessoas morar em barracas lá nos Estados Unidos, sendo despejadas, e uma crise assim, onde você pensava o seguinte, poxa, o capitalismo acabou, né? Acabou, deixa eu procurar outra profissão, deixa eu voltar para a medicina, porque não vai ter mais nenhum sentido. E é interessante que, nessa época, como eu costumo brincar, se uma pessoa tivesse entrado em coma alguns dias antes, ali, que foi o pico da queda, que foi o Lehman Brothers, né? Que foi o banco que quebrou, e se ela tivesse acordado pouco mais de 1 ano e meio depois, ela teria olhado os rendimentos dela e falado, não, que bom que os rendimentos continuam. Quer dizer, a recuperação foi cada vez... e está sendo, né, pelo menos naquela época, foi assim, bastante rápido. O Brasil só não acompanhou esse processo, até mesmo porque a gente teve toda aquela questão de endividamento, a relação de dívida PIB aqui no Brasil subiu de uma maneira muito extrema. Mas, enfim, o que eu aprendi de lá? Né, é que a gente vai sobreviver. As coisas não vão ser diferentes necessariamente. Né, mas o mundo está passando assim, por muitas modificações, que é o que a gente vai falar, então, daqui a pouquinho. Agora, outra questão, né? Essa crise, ela não é só econômica, ela envolve mortalidade. E não existe nada no ser humano que deixa assim, mais tenso o cenário do que o risco da morte. E vamos pensar o seguinte, a pessoa ela já está em pânico. Ela olha e pensa o seguinte, olha, peraí, eu vou tirar esse dinheiro da onde? Da poupança? Ok, eu consigo, mas não está ainda negativo. Pelo menos está positivo ainda. Eu vou tirar esse dinheiro do meu apartamento? Não, o apartamento não tem como eu vendê-lo fácil. Da onde que ela tira? Da bolsa. Né? E justamente por... Então, a queda da bolsa ela é explicada assim, por diversos fatores. Primeiro deles, coronavírus. Depois, quando você tem esse surto, que eu lembro muito bem que o mercado está falando sobre Corona Day, né? Que foi logo depois do Carnaval, na Semana Santa, que foi a queda lá da Bolsa e assim, a níveis muito baixos. A gente nunca imaginou que fosse chegar ali em 60 mil pontos. Mas, enfim, nessa época, com a Bolsa, nesses dias, né, com a Bolsa lá nesse patamar, a gente teve ainda uma surpresa que foi muito desagradável. Ora, a China parou. A China é o principal consumidor de matéria-prima do mundo. Eu falo até o seguinte, que, numa analogia, né, você tem o Brasil, que é o quintal do mundo, onde aqui saem os produtos da agropecuária, de commodities, etc. A China pega esses produtos, né, e de outras localidades também, ela, através do processo industrial, ela vende para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos hoje, que é responsável por 1/3 do consumo mundial, ele é muito dependente da China, né? E acaba que o Brasil também é muito dependente. Com essa instalação do coronavírus e lockdown, que é uma palavra até que pouca gente conhecia naquele momento, o que aconteceu? Parou toda a produção. Ora, a China é um dos maiores consumidores de petróleo do mundo. A OPEP, o que ela estava propondo a fazer? O preço do petróleo caiu,
porque o preço do petróleo também, como o dólar, como qualquer outro tipo de commodity, ele é muito voltado assim para a questão da demanda, né, da oferta e demanda. Então, nesse processo, o que seria o habitual? Seria o preço do petróleo, assim, os países exportadores de petróleo, eles simplesmente começar a fechar a torneira, né? E a partir do momento que mas isso aí não aconteceu. O que aconteceu ali no momento foi que a Arábia Saudita, que é um dos maiores produtores, ela desentendeu com a Rússia, né? A Rússia falou que não ia cortar a produção, aí a Arábia Saudita parece assim que, em outras palavras, né, pelo menos a impressão que dá, chutou o balde e falou, não, tudo bem, eu vou abaixar o preço do petróleo a níveis, assim, vamos dizer, impraticáveis para a grande maioria das indústrias a nível mundial, e além disso, eu vou aumentar minha produção em 10 milhões de barris. Cara, o preço do petróleo foi lá embaixo, né? Então eu falo que a gente tem dois fatores que contribuíram de uma maneira assim, muito massiva para a queda na bolsa. Isso em cenário, o coronavírus com lockdown e poucos fatores que estão desconhecidos é justamente a questão do petróleo. Conclusão feliz, bolsa desaba, né? Até eu brinco que essa queda foi tão rápida, né, que em 20 anos de mercado, trabalhando com investimentos, só para vocês terem uma ideia, tem aquela situação onde você tem um circuit breaker. O circuit breaker é onde a bolsa ela tem um nível de queda, né, em relação ao dia anterior de 10%. O que acontece ali? A bolsa para, como se diz, puxar da tomada. É até um mecanismo bem interessante, assim, de como se fosse o seguinte, olha, está todo mundo em pânico, vocês vão tomar um cafezinho ali e a gente retoma a programação daqui a pouco. E esse circuit breaker eu tinha passado por 5 em 20 anos. Só nesse ano eu passei por 8. Né? Quer dizer, eu já estou colecionando aí, eu já falo até para a minha equipe de investimento. Eu falo, olha, eu já sou mais do que um decano, né? Eu já tenho vários circuit breakers aí em cima. No meu currículo, né? E eu sei, e acaba que a gente aprende algumas maneiras aí de lidar um pouco com essa situação. Bom, então, se vocês tiverem alguma pergunta, viu, pessoal, pode ir colocando aí que a gente vai respondendo de uma maneira assim bem organizada até, tá? Mas, como eu falo, hoje você tem notícias que elas são, né, positivas, que começam a dar um pouco mais de clareza sobre o cenário que a gente está. O primeiro delas, né, é a redução aí da mortalidade, especialmente na Itália, que foi uma das regiões que estavam mais afetadas, e também na França. E, ao mesmo tempo, eu postei até aí no meu Instagram, há pouco tempo atrás, como você tinha a redução dessa mortalidade, da hospitalização em Nova York. Coincidência ou não, claro que não é, a Bolsa está passando por um período aí de recuperação. Tá? Então, nesse ínterim, como eu falei no início da live, pouca gente estava aqui, mas a gente tem um dos indicadores agora, que é justamente essa questão de como que o coronavírus ele está respondendo aí pelo movimento dos mercados. E é interessante, né, pessoal, porque bolsa, como eu sempre falo, ela não trabalha com padrão zero. Tem muita gente que me fala o seguinte, Bruno, eu não vou colocar em bolsa porque eu vejo assim que o futuro está muito ruim ainda, está muito incerto. Sim, e é justamente por isso a bolsa, como ela não trabalha com padrão zero, ela está trabalhando com padrão bem negativo. Né? E o fato dela trabalhar com padrão bem negativo, qualquer notícia que melhore um pouco esse padrão negativo, a bolsa sobe. Qualquer notícia, claro que como o cenário está indefinido, qualquer outra notícia onde você tem uma piora desse padrão onde que ela colocou, que é o nível de recessão, que é o nível de desemprego, que é a questão da retomada só o ano que vem, a bolsa ainda pode piorar ainda mais. E, enfim, respondendo as perguntas aqui, né? Por que os fundos de investimento em crédito privado vêm caindo tanto, né, Guilherme? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre fundos e eu vou tocar nesse assunto, especialmente quando a gente falar um pouquinho de renda fixa, que a gente vai tocar todos esses tópicos, né? E, além disso, pessoal, vamos então falar sobre
a parte prática, né? Vamos lá falar sobre investimento. Só lembrando que aqui não é uma recomendação de compra ou venda de nenhum ativo, mas eu acho que agora esse nível de conhecimento ele é muito importante para a gente saber lidar, primeiro entender, né? E depois também saber lidar, porque afinal de contas, como eu sempre falo, a gente tem que aprender também a fazer realocação. Perfeito, Viviane, a gente vai falar também aí sobre a questão do dólar, né? Aliás, eu acho que vale até falar isso, porque tem muito a ver com o contexto, né? Só para você ter uma ideia. Outro, que foi um outro fator que piorou bem, deteriorou a situação econômica nacional. Por que o dólar tem muito a ver também, essa questão, com a questão dos próprios títulos públicos, né? Ok, Benevides, vou falar também sobre o fundo multimercado na parte de fundos. Estou colocando tudo aqui. Bom, ainda na questão de contexto, o Brasil estava caminhando muito bem. Ele estava com superávit primário de 40 bilhões de reais logo no início de janeiro. E o que é o superávit? O governo estava entregando ali um resultado, tirando as despesas, de 40 bilhões. Então o Brasil estava numa situação assim muito boa, muito benigna. Só que o que acontece, né? Quando você tem... Então, os investimentos estrangeiros, acaba que eles estavam vindo aqui também para o Brasil, colocando em bolsa, essas coisas, por aí vai. Só que com o coronavírus, que aí respondendo a outra pergunta, esse déficit de orçamento estoura, certo? Ou seja, o Brasil, que estava superavitário nas contas públicas, ele começa a ter uma deterioração dessas contas. E o Brasil, em última análise, é como se fosse uma empresa, né? Se você investe, você está colocando ali seu capital, né, numa empresa, você descobre que ela está com uma quebra de faturamento, que ela tende a se endividar ao longo dos anos, o que você vai fazer? Você vai sair daquela empresa. É muito simples. Então, o dólar, eu falo que ele teve uma alta muito expressiva. Você pode ver, quem está acompanhando, ver da seguinte maneira. Essa alta, essa disparada se deu especialmente a partir do momento que teve esse estouro da conta pública. Foi aquela questão do Congresso, né, que aprovou um pacote de medidas ainda antes desse lockdown do coronavírus. O pessoal falou, não, o Brasil ele vai estourar as contas públicas mesmo, deixa eu tirar o dinheiro lá fora. Outro fator importantíssimo para você entender por que o dólar subiu tanto. O que é o nosso principal produto de exportação? Alguém imagina? O que o Brasil exporta? Gleisânia, que bom você dando feedback aí do curso, né? O Brasil exporta assim de uma maneira, o maior produto de exportação brasileiro. O pessoal pensa que é gado, eu também pensava, viu, Júnior? Ferro, enfim, outros commodities, petróleo, Petrobras exporta muito. O principal produto da exportação brasileira era juros. O Brasil tinha o maior juros do mundo há pouco tempo atrás, tá? Então, o investidor estrangeiro, ele vinha aqui no Brasil, não era para fazer investimento direto, era para fazer investimento em títulos públicos brasileiros que pagavam ali pouco mais de, até chegou a pagar 14%, 16% ao ano. Agora, você imagina o seguinte, o Brasil, na situação econômica que ele está, essa taxa de juros dos títulos baixa, aí chega no momento que o investidor pensa o seguinte, o investidor internacional que eu estou falando, por que eu vou aplicar o meu dinheiro ali? Né? Você está tendo uma estabilidade política enorme. Esse país não paga juros mais que são tão altos, né? Então, a gente teve essa evasão de divisas para o exterior. Ora, esse dinheiro sai, o investidor tem que comprar dólares. Então, no mecanismo de compra e venda, né, esses dólares, eles aumentam. É oferta e procura, né? Então, eu tenho uma questão de estouro de conta, eu tenho uma questão de juros baixos, né? E como é que esse dólar pode voltar? A partir do momento que, obviamente, eu faço o processo inverso. Ou seja, eu diminuo o risco do Brasil através, principalmente, de reformas, e é por isso que elas são tão importantes, né? E, ao mesmo tempo, eu controlo as contas públicas, que isso aí, obviamente, me pediram aí sobre a perspectiva, né? Há pouco tempo atrás, no Instagram mesmo. Então, essa perspectiva depende exclusivamente desses fatores aí para a gente ter uma retomada do crescimento. Aí, justamente nesse momento que a pessoa às vezes tem que entrar em bolsa, não.
Não necessariamente, a gente vai falar aqui um pouco das condições. Pois é, né, Júnior? Interessante isso daí, né? Não pensei nisso nunca, realmente, e é bom a gente ficar antenado. Conhecimento é o que te diferencia, né, nesse sentido. Eu sempre pensei o que as pessoas estão falando aí: soja, boi, né, enfim, carne, e nunca pensei também que os juros fossem tão importantes antes de me tornar um profissional de mercado. E é interessante a gente entender essa dinâmica de juros, pessoal, para a gente entender por que os títulos públicos, né, eles caíram tanto. Tem alguém aqui que aplica no Tesouro Direto? Enquanto eu tomo água. Tesouro Direto. Então, quando você tem... O que aconteceu com o Tesouro Direto, né? Esse tempo atrás? Ele despencou. Né? Títulos ligados à inflação, títulos ligados... Pois é, né, Guilherme? Está percebendo isso, né? Títulos ligados à inflação, títulos pré-fixados, né? Investimentos saudáveis é um bom canal também, Diego, né? Eles têm uma característica bem interessante. Ok, se eu tenho um estouro da conta pública com a pior da perspectiva, o governo que estava oferecendo um título que pagava IPCA mais 2%, estava ali no início do mês, ele tem que agora oferecer um título que paga IPCA mais 4%. Né? A gente teve uma subida do título praticamente da noite para o dia. Quer dizer, um investidor que comprou esse título antes de estourar o coronavírus, né? Aqui a crise, e a gente vê que o problema ia ser muito mais sério. O Tesouro Nacional, que é quem comercializa esse título do governo, estava pagando IPCA mais 2%, quer dizer, inflação mais 2%, 2 e pouquinho, ele começou praticamente a pagar inflação mais 4%. O que acontece com esse investidor que estava com o título pagando IPCA mais 2%? Vamos pensar o seguinte: quem que paga mais? Um título IPCA mais 2 ou um título IPCA mais 4? Claro que é o título IPCA mais 4. Então, se o investidor comprou esse título antes, esse título vai estar desvalorizado no mercado. Por que alguém vai comprar esse título sem deságio se esse título IPCA mais 4 o governo já está oferecendo? Né? Então, a gente teve aí o título público, até o mesmo título público, né? Ele caiu aí cerca de 30%, né? Nesse processo. Então, o que a gente pode esperar da Bolsa? Acho que isso aí é interessante, porque afinal de contas, no curso lá que a gente ministra no IPOG, que é o Master Investimentos, as dúvidas são muito frequentes em relação à renda variável. E é bacana, porque hoje, na taxa de juros que a gente está, pessoal, em torno de 3% ao ano, a gente tem poucas opções, né, para ter a renda fixa. Hoje a renda fixa ela serve basicamente para 3 coisas, né? Eu ter uma reserva de emergência, né, uma reserva em termos de imprevistos, eu falo o seguinte: não só imprevistos familiares e pessoais, mas também em relação a pandemias, certo? Eu ter um capital onde eu posso fazer realocação. O que seria realocação? Por exemplo, eu não estou achando que a bolsa ainda está em um bom momento. Eu coloco ali numa renda fixa, que daqui a pouco a gente vai falar qual que seria a mais interessante, mas só para você entender. Então ali eu pego esse dinheiro e coloco. Né? E um outro fator também que a renda fixa ela é muito bacana é porque, por mais que ela dê pouco, ela funciona como um amortecedor do carro. A gente, quando vai projetar um carro, o engenheiro, no caso, né? Ele vai formular um carro, ele não pensa só no motor e na aerodinâmica, ele também tem que pensar no amortecedor. E a renda fixa ela funciona como um amortecedor nesse sentido. Agora, respondendo as perguntas, né? Qual que seria, então, a gente está vendo aí, não só, igual o Guilherme falou, não só uma redução aí dos títulos de mercado crédito privado, sim, como também uma coisa que está sendo muito atípica, né? Os fundos DI bancários, que são os mais tradicionais ali, que o investidor colocava suas economias, eles estão dando até negativo. E por que isso está acontecendo? Né? Porque esses fundos, eles, da mesma maneira que os títulos públicos perderam valor ao longo do tempo por essa simulação, agora você imagina o seguinte: não é só o governo que emite títulos, as empresas também emitem títulos. E aí que tá, quando você tem uma perda de valor em termos de títulos de governo, os das empresas, então, eles perderam ainda mais valor. Né? Porque é tudo assim muito balizado. Então, fundos de crédito privado são baseados especialmente em títulos que eles são voltados para empresas, né? E obviamente
eles também são, assim, são títulos de empresa, e você tem um fator risco, e esses títulos passam a ficar cada vez menos valorizados. Agora, voltando um pouquinho ali no Tesouro Direto. Um dos poucos investimentos que não variaram negativo, além da poupança, mas a poupança ali a gente nem conta, né? Pagando ali quase 2% ao ano, é o Tesouro Selic. Né? Então, hoje, um dos investimentos assim que são um dos mais indicados para reserva de emergência, como o pessoal está colocando, com certeza o Tesouro Selic, que é comprado através da plataforma do Tesouro Direto, que você compra em qualquer banco, em qualquer corretora, tá? Você compra a partir de R$100 e você tem liquidez imediata, quer dizer, tirando a taxinha ali do Tesouro Direto, você pode resgatar esse recurso a qualquer momento e dar 30% a mais do que a própria poupança. Né? E o que o investidor tem que pensar agora? Né? Ele tem que pensar agora, especialmente, primeira coisa, eu tenho que ter uma reserva de emergência. Né? Então, como é que eu faço a reserva de emergência? A maneira mais simples e mais segura, Tesouro Selic. Por quê? Porque, pela definição, a reserva de emergência é aquele dinheiro que você pode retirar a qualquer momento. Ele não pode variar negativo, ele tem que ter liquidez imediata, que é justamente esse fator de você ter uma possibilidade de realocação, né? E te cobre ali sobre qualquer tipo de imprevisto. Agora, vamos pensar, Bruno, eu não quero investir em bolsa, que daqui a pouco a gente até retoma sobre essa condição. Mas eu quero... Tem algum outro tipo de investimento? O que você tem que fazer um ajuste? Você tem que fazer um ajuste do prazo seu, que você vai precisar daquele recurso. Isso é muito importante, porque se você coloca todo o seu investimento no Tesouro Selic, vamos pensar, e o que é pior, né? A gente até conversa com muitas pessoas que têm todo o investimento dele em poupança, eles estão perdendo valor ao longo do tempo, já que esses investimentos aí pouco batem a inflação. Tá? Ou nem batem. A grande questão é que, se eu tenho esse investimento, né, no Tesouro Selic, que é aquele investimento que ele me protege contra eventuais imprevistos, sejam pessoais, familiares, ou mesmo nessa questão da pandemia, eu já começo a pensar em prazos de investimento. Por quê? Porque se eu imobilizo, o que é imobilização de investimento? É você pensar da seguinte maneira: eu vou deixar esse dinheiro parado durante um tempo em troca de uma taxa maior. E hoje você tem, tanto no Tesouro Direto como em bancos, né, a possibilidade de comprar, por exemplo, um CDB de um banco médio que está pagando ali em torno de 9% ao ano no prazo de 5, 6 anos. Então, para o investidor que é mais avesso a riscos, né, esse lance de imobilização hoje ele é muito necessário. Né? Eu coloco ali no Tesouro Selic e o restante eu vou procurar alguns títulos que são ou ligados pré-fixados ou de preferência até na questão dos títulos ligados à inflação. Por exemplo, o Tesouro Direto está pagando títulos ali que pagam IPCA mais 4, né? Ou seja, pagam inflação mais 4% ao ano. Se você for considerar que as projeções da Selic hoje elas estão chegando aí a incríveis 1,5% ao ano, quer dizer, a poupança vai dar pouco mais de 0,8%, alguma coisa nesse sentido. Então, você tem uma inflação, vamos imaginar, a inflação mais 4%, e vamos pensar que a inflação chega ali na casa dos 4%, que deve aumentar também essa questão da inflação, você está com ganho mensal ali anual, de algo em torno de 8%, 9%, né, sem correr tanto risco. Mas lembrando o seguinte, pessoal, essa modalidade de imobilização, especialmente para títulos públicos, ela vale se você ficar com o título até o vencimento. Perfeito? Então vamos pensar, eu vou comprar um título para 2026 que está pagando, vamos imaginar só para um exemplo comparativo, 7% ao ano. Se eu fico com esse título até lá, então aí eu tenho a garantia que se eu coloquei 10 mil, eu vou ter os 10 mil mais os 7% nesse ano. Tá? Nesses anos que se passaram. Agora, se eu tiro esse recurso antes, aí que está o problema. Esse título pode render muito mais do que 7%, ou ele pode também se desvalorizar muito mais. Né? Então,
voltando então, primeira coisa, reserva de emergência, Tesouro Selic, né, que é um dos mais indicados aí por muitos analistas, tá? Segunda coisa, procurar saber qual que é o meu prazo de imobilização que eu preciso desse recurso. Se eu coloco tudo na poupança ou no Tesouro Selic, eu perco imobilização, eu perco ganho, tá? Aí eu posso, eu tenho um CDB bancário que está melhor, porque ok, vai colocar em banco, regra básica, Fundo Garantidor de Crédito. O que é o Fundo Garantidor de Crédito? Né? O fundo isso, a marcação a mercado, né? Porque até o Matias está falando aí, que é a questão dos títulos públicos serem. Eu tenho o valor que ele vai ter no final do meu investimento, ou ele pode variar muito para cima ou muito para baixo, que é o que a gente chama aí de variação a mercado. Obrigado, Daniel. Então, voltando aqui na questão da imobilização. Então, eu tenho voltando ali na questão dos títulos bancários. O que é o Fundo Garantidor de Crédito? O Fundo Garantidor de Crédito é um fundo privado que me protege o seguinte. Vamos me imaginar que eu vejo que igual esse CDB que está tendo hoje no mercado de um banco médio, está pagando ali algo em torno de 7% no prazo de 5 anos. Se esse banco quebra, e olha que o risco bancário está muito aumentado nessa crise, tá, gente? Afinal de contas, você vai ter inadimplências, esses bancos, né, vão sofrer com inadimplência, vão sofrer também com a questão da redução da Selic, que diminui os lucros, né, com vários fatores. Mas se esse banco quebra, até R$250 mil eu estou protegido. Né? Pelo menos em teoria funciona dessa maneira. A gente já teve outros casos aí que funcionaram muito bem nesse sentido. Então, se esse banco quebra e eu estou com 50 mil, esse valor ele volta para a minha conta sem perdas. Agora, se eu tenho mais de 250 mil reais, né, aí se eu tenho ali 300 mil ou num banco só e esse banco quebra, eu só tenho meus 250 mil de volta. Né? Então, você tem que adaptar a imobilização, você tem que pesquisar, eu vou para título público ou eu vou para CDB bancário? Né? Isso aí são dicas que eu estou te dando, tá? Não é recomendação, mas já é uma coisa assim, para você clarear a sua mente para você procurar maiores informações nesse sentido, quer dizer, procurar ali uma questão também em relação ao norte. E nesse ponto de renda fixa, tem alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Perfeito, Matias, obrigado. Daniel também, né? Valeu aí pelo feedback. Então, perfeito. Então, vamos falar aí, voltando aqui um pouquinho para a Bolsa, né? Que a gente estava comentando há algum tempo atrás. Bom, sim, Benevides, pode colocar sua dúvida aí que eu terei satisfação em respondê-lo. Vou só adiantando o momento que mais aí eu volto na sua dúvida, perfeito? Perfeito, Analice. Guilherme também, né? Tá aí, Diego. Ótimo. Pessoal, vamos lá. A bolsa ela cai por diversos fatores, né, como a gente já falou. Primeiro, aversão ao risco. Segundo, facilidade, né, de resgate de recurso. Um apartamento de R$1 milhão você não vende fácil. Dependendo da ação, você vende em questão de 3, 5 minutos. Né? E até uma curiosidade interessante, a bolsa ela brasileira foi a que mais caiu no mundo. Né? Especialmente se você compara ela em dólar. E até esse trimestre que a gente viveu, que foi de janeiro a março, foi o pior de toda a série histórica da Bolsa. Né? E, como eu falei, a gente teve vários circuit breakers aí que foram acionados e a gente tem que levar em consideração justamente aquilo até que foi uma pergunta anterior, que a gente tem que pegar ali o padrão, né, que a bolsa já está precificada ali num padrão bem abaixo do que está hoje. Né? A gente está tendo alguns pontos positivos. Né? Quem passou aí pela bolsa sabe que ela foi ali para os incríveis 60 mil pontos, 62 mil pontos, se eu não me engano. Quer dizer, ela saiu de 118 para 62 mil pontos. Você vê a proporção da queda. E nesse ponto, eu vou falar um pouquinho sobre o multimercado, Tanira, também. Aí eu falo sobre a taxa de administração, viu, Matias? E nesse ponto, a gente já teve uma alta, né? Algo em torno aí de mais de 15%, desde o pior momento dela. Por quê? A gente vê alguns pontos positivos. Veja bem, não estou falando que a bolsa vai continuar subindo nem nada. A volatilidade sempre existe no mercado e a gente depende dos futuros
andamentos para tá colocando. Então, uma das questões maiores em relação à Bolsa, que assim, são positivas, é que a gente está tendo uma redução da volatilidade, né? Por exemplo, os circuit breakers parece que pararam, né? Já é uma boa notícia. A gente vê que os investidores já estão ali meio que digerindo aquele momento no preço das ações, né? E é interessante que o mês de março, só para você ter uma ideia, a volatilidade média diária até o dia 16, que foi o último circuit breaker, ele foi algo em torno de 10% ao dia. Tá? Não é... Então, foi absurdamente alta. A gente nunca teve uma volatilidade dessa tão extrema, mesmo se a gente comparar em relação à crise de 2008. E como eu falei, até a gente tem um grupo dos alunos, né, porque a gente faz um grupo de educação continuada para quem faz o curso de Master em Investimentos, e o pessoal até posta lá que saudade da época que a bolsa só variava 2% positivo ou negativo e 4% todo mundo entrava em pânico. Né? Hoje já está um padrão de normalidade que já está um pouco diferente. Outro ponto positivo é a questão do preço médio do petróleo, né? Que, ao que parece, a gente vai ter um fator muito decisivo agora em bolsa, que vai ser a reunião da quinta-feira, tá? Que a OPEP vai reunir para definir se vai aumentar ou não a produção. Desculpa, se vai reduzir ou não a produção. E a estimativa do mercado, a grande aposta é que sim, ela deve reduzir a produção. Obviamente, menos petróleo, a disponibilidade mundial, ele volta o preço e o mercado sempre antecipa. E o petróleo já voltou aí mais de 15% em relação ao que ele estava anteriormente. E o pessoal pergunta o seguinte, mas Bruno, por que o petróleo baixo não seria mais interessante para a indústria? Até certo ponto, sim, dependendo da indústria, mas não para a indústria petrolífera. É aí que está o grande problema. Né? Qual que era o grande temor com essa decisão da Arábia Saudita? Fazer uma quebra em escala mundial. Especialmente se a gente considera que o grande fator dos créditos privados, ou seja, os títulos de crédito privado, eles são da indústria petrolífera. Então, se a indústria petrolífera quebra, por quê? Não adianta nada. A grande maioria das indústrias, elas têm um custo de produção que é algo em torno de $35 o barril. E a Petrobras também não é muito diferente. Como é que essa empresa vai sobreviver com petróleo a $20? A Arábia Saudita sobrevive. Né? Olha a jogada de lance. Como eu falo, a gente está tendo uma movimentação em termos de tabuleiros. E é interessante, né, pessoal? Porque por mais que a gente tenha essas reduções de curva, etc., o pessoal, às vezes, qual que é o grande dinheiro do investidor? Caiu, está barato. É aí que está. Escreve isso. Nunca foi tão difícil selecionar uma ação. Tá? A gente sabe o seguinte, que você tem setores que são diretamente impactados, especialmente por essa contenção, né, de turismo, a contenção de pessoas, que especialmente, né, indústria aérea, né, o varejo, bancos por essa questão de inadimplência, mas a gente também tem outros setores que não são, assim, vamos dizer, tão relação dependentes, mas que eles podem também, muitas empresas lá, serem literalmente liquidadas. Especialmente se você considera que há empresas que elas têm alto endividamento. Vamos pensar aqui, uma empresa que do setor, vamos pegar um setor de baixo risco, de energético. Né? O setor energético não depende de exportação de China, não depende de exportar para a China, não depende, é mais assim o consumo local, as pessoas, ok, tem a redução das indústrias que estão sendo retomadas, mas você tem o consumo elétrico nas residências, enfim. Aí você pensa, não, é um setor bem mais interessante, ok, mas aí que tá. Com essa disparada do dólar, né, se essa empresa tem endividamento em dólar, ela está em maus lençóis. Né? E tem um outro detalhe. Por exemplo, toda vamos dizer, os equipamentos que essa empresa tem, inclusive a própria manutenção, geralmente é tudo em dólar. O setor hospitalar também é da mesma maneira. Eu tenho alguns colegas que são médicos que eles mesmo me falam, olha, a manutenção aqui do meu aparelho de ressonância magnética é em dólar. Né? A gente tem todos esses fatores aí. Sim, André, o Tesouro Direto aí é um dos mais seguros. Né? Exatamente.
Então, fica muito difícil. Então, como é que a gente pode comprar ações hoje? O que é a visão de muitos analistas? Lembrando que aqui não é uma recomendação, tá, pessoal? Isso daí é o seguinte, você estudou, você viu, ok, quero correr um pouco mais de risco. Não recomendo você comprar empresas diretamente, certo? Tá? Caso essa seja sua decisão, tá assim, você tem que saber todo um valuation de empresa, você tem que saber como é que é a questão da dívida dela, do EBITDA. Se você não sabe até do que são esses termos, melhor o quê? Uma vez que você tenha tomado a decisão, tá, por sua conta própria, você procurar ali, que são os chamados fundos de investimento. E no nosso curso aqui a gente até orienta como é que eu seleciono um bom fundo de investimento, né? E você tem que olhar especialmente o histórico e como é que ele se comporta em período de estresse e principalmente também qual é a longevidade desse fundo, que é um fator ali que começa a te indicar se esse fundo é bom ou não. Especialmente também comparar. Se as pessoas não sabem comparar, elas não sabem escolher. Quer dizer, se elas não entendem, elas não comparam. Se elas não comparam, elas não sabem escolher. Mas os fundos de investimento, um bom fundo de investimento em ações pode ser uma alternativa, tá? Para aquele investidor que não tenha um recurso suficiente para dar de entrada no fundo de investimento, né? Outra alternativa seria o que a gente chama de ETFs. Se você tem prática de comprar e vender ações em bolsa de valores, você pode digitar lá BOVA11, BOVA11, né, que você, de uma maneira muito sucinta, o que você está comprando ali? Você está comprando um índice Bovespa, e o índice Bovespa é uma composição de 60 ações, quer dizer, seu risco diminui de forma considerável. E fora que ainda tem alguns produtos assim que são um pouco mais sofisticados, que são produtos estruturados, disponíveis em corretoras, e o certificado de operações estruturadas, que são os famosos COIs, desde que você também saiba escolher um bom, ele pode ser ali uma boa alternativa, mas a grande lição que fala é o seguinte, é cautela, né, nesse momento, especialmente porque a gente não sabe muito bem como é que vai se comportar o mercado, né? A gente está passando por um período de definição, e por mais que a gente tenha vamos dizer, essa busca, né, de mais longo risco e, aliás, essa busca de ativos de risco, especialmente se eles são focados, outra coisa importante, a médio e a longo prazo, que eu considero ali mais do que 2 anos, então fica uma estratégia que pode ser interessante, tá? Bolsa a curto prazo, jamais, né? Aliás, você vê o seguinte, que bolsa não é para qualquer pessoa. Tem até uma frase de mercado que fala o seguinte, que todo mundo quer ter ali a rentabilidade da bolsa, mas pouca gente tem um estômago para suportar as quedas, né? E um pouco desse estômago também tem a ver com o prazo de investimento que tem que ser muito bem adequado. Porque para uma pessoa que, por exemplo, ela colocou o dinheiro em bolsa, mas ela vai precisar desse dinheiro daqui 2, 3 meses, olha, eu não queria estar nessa situação, né? Agora, se uma pessoa colocou o dinheiro em bolsa, está num bom fundo de investimento, né? Está até, vamos dizer assim, confortável, claro, na medida do possível, mas assim, está com uma perspectiva inalterada, que decidiu, não, eu quero suportar esse momento, eu estou num produto bom, é como eu falo, a gente vai ter ali uma volta, né? Se a bolsa fosse, inclusive, um carro, quer dizer, eu saio daqui de Goiânia para ir para Brasília, que eu também tenho escritório lá, e ao mesmo tempo eu desejo, eu tive ali uma ponte que quebrou. O que acontece? Eu vou ter que retornar, fazer um retorno, vou perder meu tempo um pouco, mas a velocidade média, se a viagem for, quanto maior a viagem, essa velocidade média acaba sendo de maneira compensada. Por isso que a gente tem que sempre avaliar essa questão em relação também a prazo de investimento, seja para imobilizar um título público, seja para imobilizar, para a gente tomar uma decisão assim, de investimento em renda variável, né? E como eu falo, hoje você precisa muito mais dessa questão do conhecimento, né? Ele é decisivo porque acabou a época da renda fixa, né? Que a pessoa ela colocava ali no banco, não tinha nem que conhecer muito bem, colocava em um grande banco, estava pagando 1% ao mês, isso daí não existe mais, né? E ao mesmo tempo também, ainda mais com essa crise, mesmo a bolsa tendo caído, chega num patamar que você tem que pescar assim, oportunidades que são cada vez mais restritas. E não bastasse esse fato de ser restrito, tem aliás, até pelo fato de ser restrito, no caso, pode dar oportunidades ali que são bem interessantes, né? E para finalizar, pessoal, a gente tem que verificar o seguinte, a gente está passando por esse momento e a gente vai ter um novo padrão
de normalidade. As coisas não vão ser como a gente conhecia, né? As relações, os negócios, os investimentos, eles vão ser totalmente diferentes e a gente tem que cada vez mais procurar e reformular muitos conceitos, especialmente se a gente deseja aí ganhar dinheiro. A gente tem que aprender sobre os riscos, a gente tem que aprender a fazer até mesmo avaliações de empresas, adequar isso daí em questão de prazo, né? Poder saber comparar para poder definir ali um investimento que, se por um lado você tem essa dificuldade, mas por outro, no outro viés, né, no viés positivo, os ganhos podem ser muito maiores, né? E até tem um cliente meu que ele falou uma frase muito interessante: essa crise, ela tirou 6 meses da humanidade, né? E ela apagou 6 meses da humanidade, e eu considero justamente isso. A gente está passando assim, por um período de reformulação, onde fechou a cortina e o cenário vai ser totalmente esse. Pela crise que eu já passei por várias, uma certeza que eu tenho, né? O mundo não acaba. Se o mundo acabasse, a gente não estava aqui, né? Talvez as pessoas estão muito assim, assustadas com essa crise porque elas não presenciaram outras, né? E quando você tem ali a bolsa, eu falo o seguinte, que o investidor passou por um batismo de fogo, né? Em relação porque a gente teve mais de 1 milhão de CPFs que de um ano para cá mal colheram a rentabilidade e já tiveram todos esses problemas. Mas uma coisa que eu quero finalizar aqui, tá? Outra verdade, né, Cris? Outra questão: a crise é transferência de riquezas, tá? Você tem peças no tabuleiro que estão se mexendo a nível local e a nível mundial. Como eu te falei, o mundo não vai ser mais o mesmo, tá? Hoje você escuta, por exemplo, esses cantores pop norte-americanos, porque os Estados Unidos venceu uma grande crise, que foi a guerra. Se os Estados Unidos não tivesse vencido, talvez a gente estivesse escutando Mozart no carro, né? E as coisas, elas não vão ser as mais... elas vão acontecer de uma maneira diferente de tudo aquilo que a gente está acostumado. A China, ela já retomou a produção industrial dela, já está, aliás, já está num período de forte expansão, quem diria. Ela já está comprando aí empresas, muitas empresas ao longo do mundo, né? Participações aí importantes na Volvo, na Azul, ela já está comprando desde 2015, alguns setores do setor agropecuário aqui brasileiro, né? A Arábia Saudita reduzindo esse preço de petróleo, como ela tem um custo muito barato, ela quer dizimar muitos concorrentes a nível mundial. A gente não sabe ainda como é que vai ser isso, né? E a gente tem que estar bem posicionado. E como eu sempre digo, a gente tem que parar, especialmente se você é empresário, tá? E bolsa tem tudo a ver com empresa, hoje a gente tem que parar de pensar em 1 ano ou 2, a gente tem que pensar em como sobreviver um dia após o outro, né? Uma vez que a gente não tem essa definição ainda do cenário econômico, né? Mas eu acredito aí que a gente vai ter altas histórias, altas, para contar aí para as nossas futuras gerações, né? Então, uma delas, a gente presenciou o pior trimestre da Bolsa, a segunda maior queda do petróleo desde a história, né, dos preços, 8 circuit breakers, o Corona Day, que foi a quarta-feira de cinzas lá, que mudou a revolução, 12 pregões do dólar em alta, né, uma coisa assim inédita até, né? E, enfim, e como é que a gente sai de tudo isso, né? Conhecimento. Até estão me perguntando aí em relação ao curso. A gente tem um curso voltado no próprio IPOG, né, que é o curso Master em Investimentos. A gente tem até alguns cases de sucesso aí de alguns alunos, né, que hoje até fazem parte da minha equipe. Esse curso ele é voltado para qualquer nível de investidor. A gente aprofunda muito mais ali em termos, né, em conceitos que são desde o conceito básico, e a gente vai evoluindo até mesmo em conceitos até mais avançados, né, sobre investimentos. E com as coisas assim bem práticas, né? Quer dizer, aquele curso ali, 2 finais de semana, de uma maneira bem intensiva e prática sobre investimentos. E 3 grandes diferenciais desse curso, né, que a gente tem, que é um curso rápido. O primeiro deles, a gente tem um grupo de estudo continuado, através de um grupo nosso do Telegram, que vários alunos aqui estão participando, né? E que
a gente não coloca um ponto final ali, a gente discute todas essas problemáticas que a gente está vivendo. Outra questão, a gente também ensina a pessoa como se transformar em um profissional do mercado financeiro, né? E a gente tem aqui o Matias, o André que está respondendo o pessoal, né? A Lana, né? E o Guilherme, eu espero que ele faça essa prova também. A gente vai dar todas as orientações como é que as pessoas transformam em um profissional do mercado financeiro. E o Diego também, né, Diego? Você também está aí, que eu vi você respondendo a pergunta do pessoal, tá? E também as pessoas que estão fazendo o curso, elas ganham uma consultoria, por assim dizer, de 1 hora com alguém das nossas equipes ali, para aplicar o próprio método que ela aprendeu no curso na própria carteira. O feedback tem sido bem interessante, né? E eu me coloco à disposição aí de vocês. A gente tem um tempo aqui no Instagram. Para qualquer outra dúvida, se você tiver meu Instagram, né? Meu Instagram está divulgado no IPOG, Bruno Ribeiro investe com temudo, né? @Bruno Ribeiro. E também tem vários outros assuntos ali que a gente vai abordar ao longo do tempo. Um deles é de um ativo que ele superou aí todas as expectativas, né? Que é o ouro, né? E engraçado que o ouro, pessoal, ele foi um investimento que geralmente ele é um investimento que quando a bolsa cai, ele sobe, né? Nesses últimos anos, mesmo com a alta da bolsa, foi um investimento que subiu. Você sabe por quê? Porque hoje, com esse dólar a essa altura, né, as nações ali lideradas especialmente pela Rússia e pela China, elas já estão comercializando, né, buscando o ouro como opção até de moeda. Você vê que interessante, né? Então, quando a gente tem esse tipo de conhecimento, que a gente tem uma visão a longo prazo, claro que o ouro pode ter, isso que não é recomendação de investimento, tá, pessoal, em nenhum dos tópicos aqui que eu coloquei, mas é interessante que a gente saiba aí como trabalhar melhor, né? Cada uma das possibilidades, porque como eu falo, se eu vou num restaurante, vamos imaginar que eu vá num restaurante chinês e ali está todo escrito tudo em mandarim, eu não vou saber escolher meu prato, né? Agora, em investimentos é justamente dessa maneira, eu desvendo o que tem no cardápio. E às vezes até a pessoa não me colocou no cardápio, eu falo, mas peraí, não tem isso aqui no meu cardápio? Como é que eu posso estar colocando? E para finalizar, o que eu vejo sobre esse conhecimento em termos de investimento? Tá? Tem atividades que você pode delegar para outra pessoa. Por exemplo, eu posso, por exemplo, pedir um rapaz para lavar meu carro. Tranquilo. Tem atividades que é impossível delegar para outra pessoa. Por exemplo, eu tenho um personal trainer, que até foi meu aluno, e eu não tenho como falar para ele o seguinte, olha, vai lá e faz os exercícios para mim. Né? Então, essa atividade não tem como. Agora, trabalhar com investimento é uma atividade que deveria ser, no mínimo, intermediária. Você deveria conhecer mais, por mais que você tenha um assessor, um consultor ao seu lado, porque o ajuste da carteira, né, ele fica assim de uma maneira muito melhor. Pessoal, só me perguntaram aqui sobre o fundo multimercado. Ele é um fundo que ele é entre o fundo de renda fixa e o fundo de ações, né, em questão de risco, pelo menos deveria ser, tá? E, doutora Simone, né, me chama lá no privado, me coloca o fundo que você tem que eu posso estar te orientando. E qualquer um que tiver dúvida, tá? E lembrando, viu, pessoal, me segue lá também no meu perfil que a gente vai fazer várias lives aí sobre os mais diferentes investimentos. Obrigado, Poliano, obrigado, Lana, obrigado a todos que tiveram aí, né? Obrigado aí pelo IPOG. E vamos em frente porque, como disse, a gente vai sobreviver a isso e a gente vai ter muitas histórias para contar ao neto. E quem sabe uma delas é falar o seguinte, foi naquela crise que eu ganhei muito dinheiro, né? Um abraço a todos. E estou à disposição aí no meu perfil para qualquer dúvida.